Queridos amigos e irmãos, um grande abraço. O título da mensagem de hoje é a seguinte: Pecadora adora Jesus sem falar. Baseado em Lucas 7:37, que diz assim: Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Meus queridos, em Lucas 7 existe uma história onde participam 4 personagens. O primeiro é justamente Simão fariseu. Ele era o anfitrião, provavelmente ele estava sendo homenageado pelo Sinédrio, pelos seus pares. E como era uma homenagem pública, ele ofereceu um jantar, onde somente as pessoas convidadas teriam direito ao jantar. Mas, como era uma homenagem pública, então as pessoas podiam entrar na sua casa, assistir às pregações, às falas, os discursos e assim por diante. Outro tipo de personagem era justamente a Suprema Corte Hebraica, que estava ali representada através de fariseus, escribas, publicanos, saduceus, escribas, fariseus, publicanos. O terceiro personagem é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a quarta personagem era justamente uma mulher denominada de pecadora. Como já disse inicialmente, Simão, o fariseu, ele era fariseu, era uma pessoa importante e ele estava sendo homenageado por serviços prestados. Por que teria Simão fariseu convidado Jesus Cristo para aquele jantar? Alguns estudiosos acham que ele queria saber se Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus, porque naquela época o Senhor Jesus Cristo já era conhecido em todo Israel, na Judéia, Jerusalém, na Galiléia e assim por diante. E outros que ele talvez quisesse demonstrar a sua soberba, né, de estar perante o Sinédrio sendo homenageado. Agora nós vamos falar da segunda personagem, a mulher pecadora. Desculpa. Nós podemos perceber pela leitura apurada que aquela mulher chamada de pecadora, na realidade ela era uma prostituta, ela já conhecia Jesus Cristo. Porque quando ela soube que haveria um jantar na casa de Simão fariseu e que Jesus era um dos convidados, ela se programou para ir ao comércio e comprar um vaso de alabastro, que era uma coisa caríssima, diz os estudiosos, 300 denários, e um denário corresponde a um dia de trabalho, então era quase um ano de trabalho de uma pessoa. E ela sabia que era permitido ela entrar, ela era uma pessoa determinada, e ela provavelmente já tinha tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que havia mudado a sua vida. Então ela trouxe um vaso de alabastro consigo, entrou, sentou-se por trás dos pés do Senhor Jesus Cristo, porque naquela época as mesas de refeição eram baixas, não era da altura nossa, que tem 90 centímetros de altura, e eles não se sentavam em cadeiras, eram divãs, pequenos divãs também baixos, de modo que o tórax e a cabeça ficavam projetados para frente e os pés para trás. E aquela mulher chegou, ajoelhou-se, sentou-se, aliás, aos pés do Senhor Jesus Cristo, e de repente as lágrimas começaram a sair num rompante tão grande que começaram a molhar os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela aproveitou os pés do Senhor Jesus Cristo, que estavam sujos de barro, de areia, porque naquela época as pessoas andavam de sandália, não era de sapatos fechados. Então veio
aquele amor intenso ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque a sua vida já tinha sido mudada quando ela encontrou Jesus Cristo pela primeira vez. E ela começou a chorar copiosamente. Suas lágrimas foram lavando os pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Como não havia toalha, ela soltou os seus cabelos, que não eram curtos mais, eles já eram longos, porque se fosse cabelos curtos, ela não podia enxugar os pés de Jesus Cristo. Mas ela já usava cabelos compridos, que era próprio das mulheres tidas como as santas de Jerusalém. E finalizando, ela quebrou o vaso de alabastro e despejou todo o perfume caríssimo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma gratidão que ela estava tendo para com Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Nós sabemos que a reputação daquela mulher não era nada desejável. Era uma mulher que era abusada pelos homens. Geralmente os homens gostavam de espancar essas pessoas. Era totalmente discriminada. E ela poderia ser até apedrejada. O que é que levaria uma pessoa à prostituição? Tanto naquela época como hoje. Primeiro, algumas crianças, algumas meninas, quando crianças, provavelmente sofreram também abuso sexual de parentes, de vizinhos ou de outras pessoas. A falta do amor materno também poderia induzir as crianças a esse mal. Outras vezes a necessidade financeira das mulheres, que por não crerem no poder que há no nome de Jesus, o nosso Deus, Ele é o supridor, então elas se desviam para esse tipo de ação que não agrada a Deus. Mas existe também uma coisa que é muito usada pelo diabo para escravizar as mulheres, que é justamente a possessão maligna. São pessoas que iniciam-se na prostituição, causada justamente por um demônio ou por vários demônios, que pode atuar na mente, no corpo e no espírito de uma mulher, levando a ela só ter gratificação sexual, se ela se sentir como se fosse uma prostituta. Então, meus amigos, meus amados, aquela mulher, ela foi uma prostituta, mas ela teve o privilégio de um dia encontrar o Senhor Jesus Cristo. E ela não teve medo das autoridades judaicas. Como eu disse, ela podia ser até apedrejada, logicamente, se fosse pega no flagrante delito. Mas ela foi no local onde existia, vamos dizer assim, a elite judaica. E ela quis demonstrar, através da mudança de sua vida, que ela era uma pessoa já salva pelo Senhor Jesus Cristo. O amor incondicional de Deus já tinha tocado naquela mulher. E por isso, ela teve aquele procedimento totalmente diferente do que ela era antes. Na segunda parte, nós iremos abordar justamente mais a conduta de Simão o fariseu. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração poderá ser assistida através desse site que eu falei agora e também através do YouTube. Um grande abraço e não perca a segunda parte do título da mensagem, que é justamente Pecadora adora Jesus sem falar.